Tudo começou quando Getúlio Vargas renunciou e foi o fim da ditadura do Estado Novo. Por isso chamamos essa aula de redemocratização. Eurico Gaspar Dutra é o novo presidente do Brasil. Foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas. Foi criada uma nova Constituição para o Brasil em 1946. O destaque era a ausência de censura, a igualdade perante a lei e a liberdade de associação. Os primeiros anos do governo Dutra foram marcados pelas relações internacionais. Senhor Raul Fernandes, como andam nossas relações com os países do bloco socialista? Sabe, presidente, estamos sendo pressionados pelos Estados Unidos. Essa Guerra Fria está deixando todo mundo meio paranoico. Precisamos tomar uma atitude em relação à Guerra Fria. Vamos romper as relações diplomáticas com a União Soviética. E quanto aos negócios, os Estados Unidos reclamam que os impostos alfandegários são muito altos. Vamos fazer uma importação de bens de consumo com a liberalização do câmbio. Com a importação de bens, produtos americanos chegam ao Brasil, mudando o comportamento dos brasileiros e implantando o sentido do American Way of Life. Essas relações econômicas acabaram afetando a classe trabalhadora. Nosso salário mínimo diminuiu muito. Mas é por causa da diminuição das exportações. O Brasil só importa, não exporta quase nada. Para conter a crise, Dutra apresenta seu novo plano econômico, que era o Plano SALT. O Plano SALT era um plano baseado em saúde, alimentação, transporte e energia. Dutra também destacou-se por construir uma rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, por isso que chama lá a Rodovia Dutra. Novas eleições são marcadas em 1950 e o povo decide eleger Getúlio Vargas, do PTB. Em 1951, ele agora é o presidente do Brasil, eleito democraticamente. General Felicíssimo Cardoso, é uma honra tê-lo aqui. Trago boas novas, presidente. Creio que devemos nos organizar para manter o controle sobre o nosso petróleo. Devemos criar um monopólio estatal como planejávamos com a campanha do petróleo é nosso. Assim, Getúlio criou a Petrobras. A criação da Petrobras é um marco na biografia de Getúlio Vargas. Mas sua política desenvolvimentista trouxe vários inimigos, entre eles os empresários americanos do petróleo, que queriam manter o controle do petróleo brasileiro. Também foi amadurecida uma oposição mais concreta contra Getúlio Vargas. Era a União Democrática Nacional, a UDN, que acusava Getúlio de irresponsável e corrupto. A UDN tinha expressão por meio de um jornalista, Carlos Lacerda. Ele era um jornalista que defendia que o Estado não deveria intervir na economia, portanto era um liberal. A UDN defendia políticas liberais, em que a economia teria mais liberdade para investir e lucrar pagando o mínimo de impostos, onde o Estado é mínimo e o que vale é a lei de mercado. Getúlio Vargas apoiava uma política que ficou conhecida por populismo, em que o Estado controlava a economia e os trabalhadores. Getúlio Vargas recebe João Goulart, o Jango, ministro do Trabalho, em seu gabinete. Presidente, os trabalhadores estão com um arroxo salarial desde a época do Dutra. Jango, precisamos resolver isso. Assim foi decretado um aumento de salário mínimo em 100%. Com o aumento do salário mínimo, Getúlio Vargas teve que enfrentar a fúria dos empresários e da elite. Que absurdo esse presidente. Como vou pagar meus trabalhadores agora? Vou ter que parar de comprar o vinho da França? Carlos Lacerda comprou a briga dos empresários e começou cada vez mais a atacar Getúlio Vargas por meio dos jornais. Suas críticas eram cruéis e incitavam os leitores a derrubar o governo de Vargas. Eu odeio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas recebe seu segurança pessoal, Gregório Fortunato. Acontece um atentado contra Lacerda e acaba assassinando o Major Rubens Vaz. Lacerda escapa do atentado. A polícia investiga o atentado e descobre que ele havia sido realizado por Gregório Fortunato, segurança de Getúlio Vargas.
O atentado da Rua Toneleiro, com a morte do major, levou a uma crise no governo de Vargas. A pressão sobre o presidente deixou Vargas abalado. Um dia estava lá com seu filho, o médico Lutero Vargas. Filho, onde fica mesmo o nosso coração? E que conversa é essa, pai? Na noite do dia 23 de agosto, Vargas e seus ministros recebem um manifesto de generais pedindo a renúncia imediata de Getúlio Vargas. Queremos que renuncie imediatamente. Eu aceito tirar uma licença. Caso contrário, só sairei daqui morto. Ministro Tancredo Neves, a situação é emergencial. Não podemos admitir que ele continue presidente. Seria melhor tirar uma licença, os ânimos se acalmarão até o fim do ano. Mas o pior aconteceu. Naquela madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio recebe a notícia de Zenóbio da Costa. Exigimos a sua renúncia imediata. Não resista diante dos generais. Isolado e deprimido, Getúlio Vargas reflete e comete suicídio. Comete suicídio com um tiro no coração. Ele deixa uma carta-testamento culpando a oposição e as influências estrangeiras. E termina sua carta assim: no final, o ódio e as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Em meio a toda a comoção, seu vice é colocado como presidente, o potiguar Café Filho. Então acabou fazendo parte da equipe de Café Filho. Novas eleições foram anunciadas após uma luta burocrática. Juscelino Kubitschek, do PSD, foi eleito para assumir a presidência em 1956. A aproximação da UDN resultou numa pressão acirrada dos partidos e do povo, que acabou levando Café Filho a ter problemas de saúde. Café Filho precisou se afastar. Provisoriamente foi colocado Carlos Luz para assumir a presidência, mas a UDN planejou um golpe para evitar dar o poder para Juscelino. O grupo com Carlos Luz toma o cruzador Tamandaré e ameaça a ordem democrática. Esse movimento é chamado Movimento 11 de Novembro, e o desfecho foi que o comandante Henrique Lott intercede os golpistas do cruzador para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Nesse caso, os militares estavam apoiando a democracia com a eleição do Juscelino Kubitschek. Assim, o cruzador Tamandaré, com Carlos Luz e membros da UDN, entregou-se sem resistência. Juscelino Kubitschek assume a presidência. Excelência, quais são as suas ideias sobre a economia no Brasil? Quero que o Brasil desenvolva-se 50 anos em 5. E como vai ser, presidente? É o plano de metas. O plano de metas é um investimento voltado à indústria automobilística, à construção de rodovias e também no aumento das usinas hidrelétricas para ter energia em todas essas indústrias. Capital para o país. E quero que vocês estudem uma nova arquitetura e um planejamento urbano desse projeto. Isso é fantástico, presidente! Como será o nome da nova capital? Brasília. Será no interior de Goiás, onde formaremos o Distrito Federal. Brasília passa a ser construída e Juscelino vai conhecer as obras de perto. Para construir a capital, Juscelino levou a Brasília os candangos, que eram trabalhadores de várias regiões do Brasil. A maioria veio da região Nordeste. Vocês vieram de que lugar? Eu vim da Bahia. Eu vim do Rio Grande do Norte. Em meio à construção de Brasília, o presidente se instalava num espaço chamado Catetinho. Ali ele recebeu o Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. As obras estão muito avançadas, vejo que vocês foram muito criativos. Sim, nosso planejamento é bem inovador, Juscelino. O mapa de Brasília é como se fosse um avião. No dia 21 de abril de 1960, Brasília é inaugurada. Mesmo com todo o sucesso de Juscelino, a opinião do povo era dividida. Isso fortaleceu muitos os partidos de oposição. A UDN ganhava cada vez mais força. Um brinde ao sucesso do Brasil. Sucesso? Pois depois do Juscelino as coisas entraram nos eixos.
Ele criou os planos e metas, trazendo as prioridades como indústrias automobilísticas, estradas e hidrelétricas. Como você é tolo, para realizar tudo isso ele teve que ter ajuda do capital estrangeiro e enfiou o Brasil em dívidas. Ah, mas ele construiu Brasília, ela ficou linda. Você sabe o quanto ele explorou aqueles trabalhadores? Hoje nós podemos comprar carros e eletrodomésticos. Só a classe média. O povão continua sem poder comprar nada. Hoje os automóveis e caminhões são fabricados no Brasil. Mas as estradas de ferro estão abandonadas. Os lucros das empresas cresceram. Mas o salário mínimo caiu. Em meio a essa força da oposição, a UDN lança um candidato mais popular, com uma campanha forte. Apresenta Jânio Quadros, dizendo que iria varrer a bandalheira com sua vassourinha. Comia pão com mortadela tirada do bolso do paletó, o povo adorou. Assim, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil. O governo de Jânio Quadros foi marcado por uma certa inconsistência. Ele era conservador e moralista, ao mesmo tempo em que se mostrava liberal e autônomo. Seu conservadorismo foi marcado por atitudes como a proibição da briga de galo e também no uso de biquínis nas praias. Quanto à Guerra Fria, Jânio Quadros tomou algumas iniciativas diferentes nas relações internacionais. Ele procurou uma neutralidade diante da Guerra Fria e retomou relações diplomáticas com a China. Além de manter suas posições neutras, Jânio Quadros deu a Che Guevara uma alta condecoração à Ordem do Cruzeiro do Sul, o que irritou seus aliados, sobretudo os da ODN. Isolado, Jânio Quadros fica sem apoio e depois de 6 meses renuncia. Provisoriamente colocaram em seu lugar Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara. Mas pela Constituição, o novo presidente teria que ser João Goulart. A UDN, os militares e a elite não queriam dar o poder para João Goulart, pois desconfiavam de que ele fosse comunista por defender questões sociais. Mas João Goulart assumiu a presidência. O grupo de oposição está tentando impor o sistema de parlamentarismo para limitar o seu poder, Jango. Brizola, algumas pessoas nunca vão aceitar que ações para o povo é a única forma de garantir o desenvolvimento do nosso país. Essa luta ainda vai durar anos. Mas o povo vai dar a resposta sobre o parlamentarismo. O plebiscito vai mostrar a eles que o povo confia em ti. O plebiscito foi feito para o povo decidir se queria o parlamentarismo ou se não queria. E assim o povo votou contra o parlamentarismo. O povo não quis o parlamentarismo. João Goulart estava com plenos poderes. Assim começou a planejar a estrutura de seu governo. Constrói o plano trienal e começa a pensar na estrutura sólida para transformar o Brasil. Para isso ele busca novas ideias, como as de Paulo Freire. Soube que com seu método conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Sim, Jango, a ideia foi adaptar o método de ensino baseado na realidade deles. João Goulart, animado com as novas ideias que poderiam ajudar o povo, cria o seu projeto. As chamadas reformas de base. As reformas de base consistiam em integrar reformas na área educacional, fiscal, político e agrário. Entusiasmado com a proposta de mudança, com as reformas transformadoras, ele anuncia as reformas no comício na Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964. O analfabetismo será erradicado do país. As multinacionais terão que investir o capital no Brasil. Vamos fazer uma reforma agrária no Brasil. Você ouviu algo sobre reforma agrária? Ouvi sim. Precisamos agir. Espere, o povo vai agir primeiro. Além dos militares, os americanos também ficaram furiosos com João Goulart por querer mexer na estrutura de lucros que eles tinham com as multinacionais. A elite raivosa com as reformas de base e amedrontada com a ameaça comunista começa a pregar o fim da democracia. Intervenção militar já! A reação da classe média é formar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Assim, a própria classe média reuniu-se no dia 19 de março, formando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento contra o comunismo e que pedia a intervenção de João Goulart. Era o que os militares precisavam para um golpe articulado com o apoio dos Estados Unidos. No dia 31 de março de 1964 ocorre um golpe militar. O senhor será deposto e exilado do país.
Décadas serão necessárias para que o povo perceba esse erro. Só que não.